te queima. Você é filho do mal, o mal não te toca. Né? Então você estaria blindado contra toda a maldade do mundo, porque você é filho do mal. E se aquele que causa maldade no mundo é o teu pai, entre aspas, né? Você está protegido de toda maldade. É o filho do prefeito. É, mais ou menos isso. Faz o que quer, né? Pronto, faz festa. Mas aí o diabo não seria um filho de Deus também? Do que todo criador? Sim, ele continua sendo filho de Deus. Não perdeu essa paternidade. Então, aí Só que como ele se desviou, né? Ele se torna Satanás, Lúcifer se torna Satanás, quer dizer, o adversário, né? E o termo diabo vem de diabolos, né? Do grego, né? Aquele que traz divisão. Então, quando ele se afasta, ele vira uma espécie de opositor a Deus, um inimigo de Deus, né? Então ele acaba se intitulando que ele é filho do fogo, né? Porque porque as cerimônias Filho do oposto, né? filho do oposto, né? E as cerimônias são sempre feitas, sempre tem alguma fogueira, ou tem uma pira acesa, né? Ou tem fogo, ou tem uma fogueira grande, dependendo de onde for. Como que o diabo conseguiu ter tanto poder, tipo, para se igualar a Deus, tipo, ser Não, ele um não se opositor? iguala. Não, mas ser um opositor. Tem que estar ele na é um altura opositor. dele ali. Não, ele se opôs. Na verdade, o que aconteceu? Isso eu não vou dar spoiler do livro. Mas o diabo tem um poder de argumentação incrível. Ele é um ser inteligentíssimo. Né? Ele conseguiu angariar a terça parte dos anjos, a Bíblia fala. Então, a terça parte, quando a gente imagina, a gente às vezes quer fazer parâmetros com o nosso planeta Terra. Né? A gente são 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Então, a gente imagina a terça parte disso, 2 bilhões e pouco, né? Mas não. Quando a gente pensa em horizontes macro-espirituais, o número disso daí beiraria trilhões e trilhões. Né? Porque a Terra, uma vez eu vi naquela série Cosmos, né, apresentada na época ainda pelo Carl Sagan, uma sonda que saiu da Terra, né, a Voyager, estava saindo do sistema solar e bateu a última foto da Terra. Embaixo, um pontinho azul assim, até ele chama de um pálido ponto azul no universo. É o nosso planetinha. Sim. A gente é nada no universo, nada. Né? Um pontinho de nada. Quer dizer, então tudo rodopia em torno da gente aqui. É muito a soberba nossa, né? Então, eu creio sim que existem outras civilizações, outras esferas de vida inteligente, né, mas que não conseguem se comunicar conosco porque estamos anos-luz de distância, né? E que nem se existir uma outra espécie aí inteligente, vai ter a galera satanista lá também? Pois é, eu acredito, assim, não dá pra gente afirmar isso, mas eu entendo como Jesus ele veio para trazer uma redenção na Terra, havia uma promessa para o homem que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Então havia uma sentença empírica, concreta. Se você comer dessa árvore, você morre. Só que o homem comeu e não morreu. Né? Então Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele criou todo um plano de redenção e Jesus morreu em nosso lugar para que a gente tivesse vida. Né? Então ele trouxe vida para a gente. Então esse foi um plano, uma intervenção divina na humanidade do planeta Terra. Agora, se em outros planetas, hipoteticamente, não houve o pecado original, não houve desobediência, porque só tinha uma regra, meu. Uma regra só, era uma única lei. Pô, só não come a fruta lá, meu. Olha, tem tudo aqui o paraíso para você comer, você come tudo, né? Então, assim, era paraíso, a felicidade lá, Adão pendurado no cipó pelado, pulando de um lado pro outro, né? Sem umbigo, né? Porque o primeiro homem não tinha umbigo. É verdade. Né? Não tinha umbigo, né? Então, era paraíso, tava tudo bem, tudo de boa, foi fazer besteira de comer. A única coisa que ele não podia fazer, ele fez. E a cobra no satanismo é um símbolo de... É um símbolo satânico, né? Porque a Bíblia chama de serpente, né? Mas é uma alegoria, uma metáfora, na verdade, né? Por ser um bicho astuto, né? E assim como também é chamado de dragão, né? Então são metáforas em cima, né? O bode, quando tem um pentagrama, tem aquele bode no centro, né? Tem um pentagrama invertido. Então ele representa um bode que é citado no livro de Levítico. Quando eles faziam sacrifícios rituais para purificar o povo, tinham 2 bodes. Um era sacrificado, morria, e o outro era solto no deserto. Né? Então aquele que era solto é o que o satanismo diz, esse que está aqui no centro do pentagrama. Então eu dou liberdade para vocês têm liberdade, né? Vocês estão livres, né? 5 pontos do pentagrama, 5 continentes que você governa. Então, toda a doutrina satânica ela é muito envolvente, ele trabalha muito nisso. E como eles atacaram massivamente a igreja, e hoje a igreja promove muitos escândalos, né, manchou o véu da noiva, né, manchou os preceitos e valores de Deus. Então, hoje existe um remanescente fiel, eu creio, são pequenas igrejas, né,
grupos de pessoas que se reúnem em casas, né? Às vezes muitos dos meus seguidores que acompanham meus vídeos pelo canal do YouTube, né, que me seguem nas redes sociais, no Instagram, tudo, e eu vou passando em conhecimento no dia a dia, essas pessoas, mesmo em casa, elas estão muito mais próximas de Deus do que tiver na igreja no sistema contaminado. Porque hoje já virou algo que tá na mão até de alguns satanistas, talvez. Sim, tá, dependendo tá. do caso. Exatamente, exatamente. Tem pastor que é maçom, né, Então, ligado com a maçonaria. Mas a maçonaria é- tem alguma coisa a ver com o Não, satanismo? mas a maçonaria, ela não tem nada a ver com o cristianismo. Ela não precisa ter a ver com o satanismo, ela não tem a ver com o cristianismo. Por quê? Primeiro que as reuniões são a portas fechadas, é no escuro, é secreto. Tudo que é secreto, tudo no escuro é estranho. As coisas de Deus são feitas na luz. Né? Você, quando casa com a sua mulher, com a sua esposa, a Bíblia diz que você é uma só carne com ela. Só que aí só vai o homem para a seita. A mulher não pode ir. Quer dizer, vai metade e outra metade não pode ir. Eles cultuam uma figura zoomórfica, o Bafomé. Sabe aquele bode, Sim, né? sim. Braços humanos, seios de mulher. Então é uma figura zoomórfica, quer dizer, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, aí o demônio deforma aquela imagem, cria um ser zoomórfico e é adorado dentro do conceito da maçonaria. Então não tem nada a ver com o cristianismo, né? E tem um monte de pastor maçom, tá cheio. No Brasil mesmo, Não, político, o nosso maçom. vice-presidente, Mourão. Mourão, o Mourão. Temer. Sim, Temer tem. é maçom. Os presidentes do Brasil, os primeiros todos eram. sim. É porque é uma rede também como eu posso explicar? É uma sociedade de alto padrão, né? Maçom Alto padrão. também. É só Eles gente- também te escolhem, você não chega lá e É, bate e na tipo- porta, aí deixa eu entrar. E tem que Você é ser dois, escolhido. né? Pra convidar, não é só um. E se você você- faz parte, você- eles não deixam ser um pouco a bosta, né? Não, você vai ser um cara top. Sim, sim. Eles te Financeiramente, alavancam, de te alavancam. tudo. Eles te ajudam a ficar rico, Você não vê maçom pobre. entendeu? Não tem. Não Aí tem os co- caras eles sabem se quem ajudam. escolhe, né? Porque não sai quase nada de informação deles. Não, Você não viu sai. aquela, Eles, Rosa o Cruz, documentário tudo. da Netflix deles? Não Não. mostra quase nada. Não tem como, porque é secreto, meu. Não vai mostrar nada mesmo. E os Illuminati também é uma Illuminati também é uma sociedade. seita bem secreta, super secreta. Seria a segunda seita mais poderosa do planeta em termos de satanismo. Né? A Mas- primeira seria a Irmandade e os Illuminati também estão ligados ao satanismo. As Irmandade seria o quê? Seria a seita majoritária, A do a Satã seita mesmo. satânica majoritária, aquela que é mais organizada, mais bem articulada, onde tem maior engajamento de políticos, de juízes, de promotores, uma rede que se protege mais, né? Se protege mais. Até você perguntou a questão do diabo, do poder de persuasão dele, como é que ele ficou igual a Deus? Não igual. Ele usa um poder de persuasão muito grande, ele consegue enganar a terça parte. Então, eu fico falando que o nosso planetinha é muito pequenininho. O que a gente consegue hoje observar do espaço, tudo se aponta o telescópio Hubble lá para o universo, a gente só vê 4% do universo observável. É muito pouco, a gente não conhece porcaria nenhuma. Né? Então, a gente não sabe nada sobre matéria escura, buraco negro, buraco de minhoca, uma série de teorias. A gente não sabe nada do universo. Quer dizer, a gente consegue observar 4% do universo, o universo observável. Então, a maior parte a gente desconhece, a gente não sabe nada, né? E ainda tá expandindo. Então continua em expansão, exatamente. Então, quando Satanás ele engana a terça parte, ele enganou uma galera muito grande, trilhões de anjos ele enganou. E ele usou uma persuasão muito boa. E qual foi o argumento que ele usou? O que ele falou para enganar esses anjos, né? Então eu coloco isso no livro, na História de Mito eu coloco lá um argumento possível que ele tenha utilizado para enganar. Aí a terça parte sai e tem uma peleja no céu. A Bíblia diz que tem uma peleja, tem uma guerra nos céus e o diabo e os seus anjos caídos, né, são expulsos e são mandados para a terra. Então, quer dizer, já é uma situação ruim para eles, né? Porque eles são mandados para esse planetinha aqui, né? Com o tamanho do universo, eles estão aqui no planetinha, né? E então são enviados para cá. E quando há peleja, e se eles retrocederam, significa que teve dano, né? Teve um dano. Então, quando essas pelejas, essas guerras entre anjos, demônios, tal, eles se machucam, né? Tem que haver dano, porque senão eles são imortais, vão brigar para sempre, né? Vão lutar Anjos pra- não são imortais, então? Ou são? seriam imortais, porque senão eles iam brigar para sempre. Eles se machucam, né? Se machucam. mas- Agora, eu não sei se deixariam de existir. Isso eu não tenho âncora bíblica para sustentar. Porque tem coisas que nem o satanismo também deve saber, né? Mas- Não. Mas é bom contestar também, igual você falou do diabo, do poder da persuasão dele. A religião também tem isso. E às vezes de uma forma que não é Tem. correta. Igual, não, a Terra é o centro do universo, a gente
tudo Sim, gira em a torno teoria da Foi gente. assim geocêntrica. por muito tempo, né? Um monte de Muito gente e foi quem pra é fogueira contra com a Inquisição. morre e É. etc. Aí tem um cara que, eu acho que não, isso é do diabo e não tem nada a ver. Você Pois tá é. indo contra. Galileu quase foi pra fogueira porque falou isso. Galileu quase foi pra fogueira porque falou que a Terra não era o centro, era o Sol. Sim. Era a teoria foi heliocêntrica. Ele foi obrigado a se considerar louco, né? Ele teve que desmentir em praça pública e ficou em prisão domiciliar. Né? Imagina. Não Então pôde mais existe sair. esse poder dos dois lados também, né? É. Agora, sempre do ponto de vista, a igreja, durante um grande período de tempo, na Idade Média especialmente, do século XII ao século XV, mais ou menos, a igreja teve poder de Estado. Né? Então ela tinha o poder de sentenciar, condenar e matar qualquer pessoa acusada de heresia. Aí nasceu o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que a tortura era bárbara, né? Sabe? Tinha um negócio que chamava Iron Maiden, o mesmo nome da banda de rock lá. O Iron Maiden é a donzela de ferro. Né? Então era um sarcófago de metal, né, cheio de pontas, e colocava a pessoa lá dentro, batia a porta, espetava vivo ali dentro. Né? Tinha um touro, eu acho que você sabe esse lance do touro? Sim. Pô, isso aí é demais, sabe? É muita maldade, né, humana. Já viu isso aí? De todo, Eles não. botavam a pessoa dentro e. Um meio touro que de bronze, botava uma fogueira embaixo, colocava você lá dentro, amarrado, nu, né? E você assava ali dentro.